assunto hoje vai pegar fogo. Tomando um mate de fogo aqui. Boa tarde, pessoal. Esse fogo não queima, pessoal. É o fogo da sabedoria do mestre Totti. O fogo da sabedoria não queima. Queima a ignorância, isso sim. Pessoal, vamos trocar aqui. Tava procurando um filtro aqui legal. Caquinti. Seja bem-vindo. Boa noite. Esperando o pessoal chegar aí devagarinho. Pessoal, o assunto hoje é relacionamentos. E hoje, como eu tinha falado, né? Espiritualmente falando. O assunto relacionamentos. Olha esse negócio, tá? Boa noite, Luli. LuleOCV, que eu não sei quem é. Boa noite. Pessoal, o assunto hoje é relacionamentos, espiritualmente falando. Vou trazer o ponto de vista a qual eu trabalho, né? Sempre lembrando que não são verdades absolutas, né? Porque não existe verdade absoluta no universo relativo, mas é o ponto de vista a qual eu vivencio. E isso não quer dizer muita coisa. Bom, mas às vezes traz uma clareza, traz uma consciência, né? A gente expor o nosso ponto de vista, a nossa experiência. E aí o outro às vezes consegue enxergar a vida de outra forma. Por isso que eu sempre, na minha caminhada de busca da verdade, de autoconhecimento, eu sempre busco várias fontes de informação. Para quê? Até mesmo para ter um confronto de ideias e para virar as chaves. Às vezes com uma linguagem eu consigo acessar alguma coisa a mais, outra linguagem uma outra coisa. Então por isso que é importante a gente buscar várias fontes, né? Para a gente trazer a nossa verdade pessoal à tona, tá? E não a verdade do nosso eu pequeno, do nosso eu inferior, do nosso ego. E sim a verdade da nossa essência divina, tá? Bom, o assunto é relacionamento. Eu falei já há 2 dias sobre isso. Tô com mandala ativada, né? Para as pessoas que entraram nessas mandalas via WhatsApp. São mandalas de ativações magísticas para a cura de relacionamentos. Começando com relacionamentos próprio, consigo mesmo. Tá? Trabalhando a autoaceitação, o autoamor, cortando ligações energéticas de relações do passado. E quando eu digo isso, não é só relações conjugais, né? As relações, qualquer tipo de relação, pode ser profissional, pode ser conjugal. Então a gente, com a prática magística, com a prática energética, junto com a força do Orixá Reiki, com a força da cura quântica estelar, a gente vai limpando e liberando memórias de dor, de sofrimento, tá? Porque isso atrasa a nossa caminhada, isso faz a gente ficar preso ao passado. E aí, a gente preso ao passado, a gente não consegue construir o futuro dos nossos sonhos. A gente fica só repetindo padrões. Então, mas aí eu resolvi falar sobre relacionamentos, porque é algo que é muito, vamos dizer, até falado, mas também é muito confuso, muito mistificado. Então eu trouxe a visão a qual eu vivo, né? Vivencio e vejo os relacionamentos, lembrando sempre que alguns pontos de vista, algumas filosofias as quais eu explorei, tipo Vedanta, né? Tantra, são filosofias indianas profundas que trazem uma visão diferente, né?
uma visão do ser humano como ser humano, não como um animal vivendo através dos seus instintos, mas sim um ser humano com a sua essência divina, se reconhecendo no seu papel, se reconhecendo no papel da vida, né? Então, tem outras referências, mas agora não me vem nenhuma para falar. Bom, olá Sandra, Lícia, sejam bem-vindas. Tatiane, todas bem-vindas. Como eu falei, a live é sobre relacionamentos, vamos bater um papo sobre isso. Espero que vocês tenham perguntas, isso me estimula. E a gente já conversou um pouco sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos familiares e as prisões, né? Agora nas 2 ativações que eu fiz, me veio muito isso, como a gente está muito aprisionado, e a Mandala ajudou para isso, vai ajudar vocês para isso, quem está participando, como estamos aprisionados a padrões, não só os padrões familiares que a gente herda, tá? Não só a repetição dos padrões familiares que a gente aprendeu, não só isso. Que a gente aprende é com exemplo, tá? Não é com o que eles falaram. A gente aprende com exemplo. E isso passa do DNA, às vezes nem é falado e aquela criança começa a repetir. E depois, quando a gente é adulto, a gente segue repetindo aquele padrão. Por isso que a ovelha negra é sempre tão apedrejada na família. Por quê? Porque ela quer quebrar um padrão. Então ela sempre vai ser xingada. Né? Então ela é uma quebradora de paradigmas. Então, para tu quebrar paradigmas na Terra, tu sempre vai ser apedrejado, sempre vai ser criticado, sempre vai ser muito julgado, tá? E muito invejado também. Por quê? Porque tu tem coragem de fazer diferente. Mas muito criticado porque tu está saindo da manada. Por que poucos conseguem sair dessa manada, vamos dizer assim? E quando eu digo manada, não é só da manada familiar, é da manada social, né? Dos grupos sociais, né? das convenções criadas, né? Pelas sociedades. É difícil porque a maioria não quer receber esse tipo de crítica, de julgamento, não quer ser diferente, tem medo de ser diferente dos outros. E por muita culpa também, será que eu estou fazendo isso aí? Muitas dúvidas, né? Falta de fé em si mesmo. Então aí entra a fé, o autoconhecimento, saber quem tu é para tu seguir a tua verdade. Mas eu preciso saber qual é a minha verdade. Se eu não sei, eu não vou seguir. Então eu vou pegar a verdade dos outros. E aí eu tô totalmente distante de quem eu sou, às vezes, né? Às vezes a gente se encontra muito distante de quem a gente é, porque a gente está vivendo a verdade de outras pessoas, de outros sistemas, né? Então, por que a pessoa... Então esse era o tema, né, que eu coloquei lá. Por que quando as pessoas que sabem quem são, elas são tão atacadas, elas são tão criticadas? E aí entra toda a parte egóica do nosso ser, que ainda está vivendo numa dualidade gigante, ainda vive ainda preso à competitividade, preso para eu ganhar, o outro tem que perder. Então aí, no nosso instinto de defesa ainda, nosso ego, que é um instinto, a gente olha o outro bem e não se sente bem, porque o outro está bem. O outro sempre tem que estar menor que nós. E quando a gente não pode, aí o ego se volta contra si mesmo. Então, quando não pode se colocar num papel de superioridade do outro, ele te coloca no papel de vítima. E aí a gente vê aquela pessoa, às vezes, que se encontrou ou está tentando se encontrar, reconhecendo, começa a se reconhecer quem ela é, começa a trazer a verdade dela ao mundo, que é diferente, na maioria das vezes, da verdade da grande massa. E o que a grande maioria dos seres humanos faz com essa pessoa? Massacra. Aponta o dedo, julga, manda chispa de energia negativa, magia negativa direto. Porque o pensamento gera sentimento, que gera energia, gera ação. Então lembrando que sentir algo negativo
e alimentei aquilo, eu estou mandando magia negra, negativa, né? Negra não é. Magia negra é magia feita pelos negros. Magia negativa, tá? Para aquela pessoa. Não precisa nem juntar elementos, só no pensamento. Então, por isso que tem um ditado que diz que a inveja mata, e realmente pode machucar mesmo a uma pessoa que não esteja protegida. Até a pessoa protegida sente bastante quando estão emanando muita inveja. Eu digo isso por experiência própria. Ou seja, na verdade, muita experiência própria nisso, tá? Sinto bastante, mas tudo certo. Só transmutando, mandando de volta para o seu lugar de origem na forma de amor incondicional multiplicado por 1 milhão de vezes. Então, quando a gente faz diferente do que a grande massa, quando a gente começa a descobrir as nossas verdades e viver quem nós somos, a gente vai ser criticado. Mas a gente tem sempre uma escolha. Continuar fazendo mais do mesmo e fazer de conta que está dando certo. Por que eu digo fazer de conta que está dando certo? Não, porque algumas pessoas até podem acreditar que está dando certo. Sim. Estão vivendo uma fantasia, às vezes, e aquilo está sendo, vamos dizer, agregador para a vida daquelas pessoas. Mas quando eu falo de pessoas que é o meu público, que é as pessoas com quem eu falo, não são pessoas que querem ficar na Matrix, porque todo o meu trabalho envolve consciência. Todo trabalho que envolve consciência traz a verdade à tona. A verdade incomoda? Incomoda. Incomoda bastante. Por quê? Porque a gente fica com aquele sentimento assim, passei anos acreditando que essa pedra aqui era preta. E aí chega lá uma pessoa que eu nem conheço e vai lá e me prova que ela é branca. Puta que pariu, e agora? Eu contei para outras pessoas que ela era preta, que tinha um poder mágico. Eu acreditei, eu enxerguei. E agora eu vou ter que... O que eu faço com todo esse... Né? E aí isso é apego. Apego à tua mentira, né? Apego às coisas, às crenças, né? Então, aí chega um momento de que a gente... Se eu estou disposto a crescer e ver o mundo fora das ilusões, tá? Isso aqui, tudo que eu estou falando é necessário, tá? Se não ficou entendível, não estou entendendo esse papo dele, onde ele está querendo chegar. Isso vai vir. Isso, eu estou conversando diretamente com a tua consciência, não estou conversando com tua mente, tá? A tua consciência está entendendo tudo, tudo mesmo. Que esse papo é de consciência para consciência. Então, quando a gente realmente precisa, para encontrar a nossa verdade pessoal, para encontrar quem somos seres divinos, que somos, né, centelhas divinas, e não uma forma conceitual, mas experiencial de verdade. Não adianta só dizer que sou, eu tenho que ser. Quando a gente começa a querer ser, a querer reconhecer quem somos, a gente vai ter que deixar essas histórias que nos contaram e nós acreditamos e contamos também para outras pessoas, a gente vai ter que deixar para trás. A gente vai ter que quebrar paradigmas, um atrás do outro. O que a gente acreditava ser verdade, a gente vai ter que deixar de acreditar e soltar. Então aí vem o papel do desapego. E aí vem o papel do enfrentamento, da coragem, porque precisa coragem para soltar essas mentirinhas. Ok? Então, quando a gente vive... Então, como eu disse, o primeiro passo sim vai ser criticado pra caramba, mas o ser que tá buscando a verdade não tá nem aí pro que os outros pensam. Nem pode estar. Só que aí vem agora o papo dos relacionamentos familiares, os contratos, é isso que eu ia chegar, aqui que eu ia chegar. Como eu venho fazendo as ativações, eu percebo que tem muitos contratos verbais, mentais, do passado,
E hoje em dia essas pessoas são nossos familiares novamente. E a gente está amarrado a essas pessoas, com contratos de fidelidade a essas pessoas. De, eu nunca vou te abandonar. Isso aí, esse contrato às vezes foi feito há 5, 6 vidas atrás. E aí tu reencarna, e aí tem uma hora que o filho tem que sair de casa, mas aí ele, como ele tem aquele contrato lá no subconsciente dele com a mãe, ele não sai de casa. Por quê? Porque ele disse pra ela, no subconsciente é muito mais forte esse paradigma de que, tipo, eu nunca vou te abandonar. E aí ele fica em casa, e aí ele não vive, ele não consegue fluir na vida, ele não consegue ter um relacionamento legal com nenhuma mulher. Ele não consegue... Por quê? Porque ele vai querer encontrar uma segunda mãe. E aí vem uma série de problemas. Então é por isso que é tão necessário essa internalização cada vez mais. E essa internalização existe inúmeras formas, né? Mas como eu disse, a principal, vamos dizer, peça desse quebra-cabeça é a coragem. Por quê? Para olhar a si mesmo e reconhecer até as próprias mentiras que tu mesmo acreditou. E ter coragem de, tipo, cara, larga de mão isso aqui, não serve mais. Então o ser que está em evolução constante, que está em busca da verdade, eu digo em busca da verdade, são as verdades divinas, as verdades universais. Não é a verdade de um ou de outro, uma verdade dual, não. As verdades são as forças supremas do universo, do divino, tá? Enxergar as coisas sem o véu da ilusão, enxergar as coisas sem o filtro da mente. Porque tudo que a gente enxerga tem um filtro das nossas experiências. Por isso que um olha uma pessoa e diz, que coisa mais linda essa pessoa. E o outro olha, coisa horrível. Por quê? Porque é conforme as suas experiências, conforme aquela bagagem que aquela pessoa carrega. Então, olhando a mesma pessoa, e não precisa ser pessoa, pode ser coisa. Um acha lindo, outro acha feio. Um acha bom, outro acha ruim. Por quê? Porque são as bagagens e experiências não só dessa vida, de todas as existências. Então, para a gente olhar, reconhecer a verdade em nós, e sempre é importante, claro, quando a gente começa a olhar essas verdades, encarar nossas verdades, a gente consegue ver a verdade também no mundo, tá? A gente consegue ver as coisas sem esse filtro ilusório da mente. E aí a gente consegue se relacionar com como? Da forma mais sublime que existe, do coração pro coração. A gente começa a se conectar no coração das pessoas. E não pela mente, e não pelo que tu está julgando que é legal, favorável para ti ou não. A pessoa é bonita, a pessoa é legal, tá me ajudando, tá me servindo. Isso tudo não é mentira, isso tudo acontece todo momento. Tua mente está todo momento fazendo essa continha. A tua mente é mentirosa, ela não está vendo a verdade. E aí fez alguma coisa que contrariou a tua expectativa, deu. Já não serve mais, aquilo é sem vergonha, é isso que é aquilo outro. Então, essa mente nos trai muito. Então, só que quando a gente começa a buscar a verdade, a gente começa a se conectar com o coração das pessoas. E aí já não tá dando bola pra aparência, nem pro carro que a pessoa tem, nem pra quanto ela ganha de salário, nem pro que ela tá fazendo pra mim ou não está fazendo pra mim. Simplesmente tu gosta daquela pessoa. Tu ama ela, tu quer estar perto ou não, tá? Isso eu não tô falando só em relações afetivas, em todos os tipos de relação. Só que sempre lembrando que eu começo sempre por si, a relação consigo. Porque enquanto a gente não tem uma relação fiel e verdadeira consigo, fora não vai ter. Só que você tem que se lembrar que a gente atrai pessoas, ou seja, relacionamentos de todos os tipos, conforme a gente precisa aprender, conforme eu estou vibrando.
Então, se eu tô cheio de mentira para mim mesmo e quero seguir me enganando, mesmo que seja uma pessoa muito boa, eu conheço várias pessoas boas que tipo, tô a fim de viver essa mentirinha, mesmo que eu já saiba a verdade, mas eu vou viver essa mentira. Beleza. Só que ela acaba atraindo o tipo de pessoa que ela vibra. Aí o tipo de pessoa também mente para ela, atrai aquele tipo de pessoa que, aí acontece várias coisas. E ela não consegue perceber que estão. Aí aquela tipo de pessoa que suga ela não consegue perceber. Aí só percebe depois que deu a treta. Porque ela tava olhando só o externo. Bom, então na família isso é muito forte. Esses contratos que eu falei, que estão lá no subconsciente, de servidão. Aí a pessoa dá alguma coisa, mas ela dá segurando, sabe? Para controlar o outro. Isso que a mandala essa daí tá trabalhando, é limpar esses padrões aí. Por quê? Porque todo mundo que se une à egrégora aqui do Mãe Maria acaba recebendo essa energia muito forte de libertação. Que é a força que a gente trabalha aqui. Porque a gente acredita que os seres vieram para ser livres. Em todos os sentidos. E ser livre não é libertinagem, né? Livre em relação às prisões mentais. Então é trabalhar no que gosta, no que ama, no que se apaixona por fazer, no que dá prazer. É desfrutar da abundância fazendo aquilo, né? É poder fazer as coisas que quer. E isso hoje em dia, é uma coisa que poucos fazem, né? Tá aumentando, né? Hoje em dia, essa nova era tá vindo cada vez mais pessoas que estão, tipo, vou fazer o que eu acredito, que eu gosto e pá. Então tá entrando em desuso já esse negócio de diploma, que tu não precisa de um diploma, né? Isso aí já tá entrando em desuso. Até porque conheço muito doutorando aí que tá desempregado ou tendo que trabalhar de Uber porque de nada adianta aqueles papéis que ele juntou. Tá? Então essa conversa de hoje é isso aí. É reconhecer se estamos invertendo os papéis lá na nossa família. Se eu estou sendo mãe e pai dos meus filhos e eximindo o meu marido das suas responsabilidades, querendo assumir tudo, fazer tudo, e aí o marido às vezes se acomoda também, né? Porque quando começa a outra pessoa a fazer por ti, tu acaba entrando uma certa zona de conforto, né? E aí tu começa a não fazer. Aí deixa tudo na mão de uma pessoa. E aí desequilibra a balança. Aí se aquela pessoa está fazendo um papel de mãe e pai do filho, desequilibra a balança. Então, e aí vai estourar, mais cedo ou mais tarde, tá? Então aqui, para manter o equilíbrio, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio do dar e receber. Quanto eu estou dando e quanto eu estou recebendo. E não é lógico isso, isso é uma lei, né? O equilíbrio é uma lei universal. Então, não é assim, tipo, tem que calcular tudo, não. Mas tem que perceber, quando tu tá fazendo a parte do outro, tu tá desequilibrando a tua balança e quem vai se ferrar vai ser tu. Ou seja, tu tá dando uma mensagem pro universo que assim, eu vou salvar essas pessoas porque eu sou muito poderoso, sou muito forte, sou muito fodão. E aí tu vai desbalancear e aí tu vai te sobrecarregar e quando a gente sobrecarrega a gente acaba se machucando. E aí depois vem o vitimismo, aí dá a zebra, aí depois que dá a zebra vem o vitimismo. Mas que eu fiz, aí joga na cara. Que eu fiz tudo, eu fazia tudo. Ué, quem é que mandou? Por que tu não entregou o que é do outro pro outro? Mas quem não sabia, não sabe, aprende, porra. Então, nas relações a gente tem que saber equilibrar, é o segredo, não adianta. Tem que buscar esse equilíbrio.
Principalmente reconhecer quando esse equilíbrio do dar e receber, reconhecer quando tu tá saindo da ordem, tu tá no papel de mãe do teu marido, ou o teu marido tá no papel de teu pai, e não são, um não é pai do outro, nem mãe, é marido e mulher, ok? E o filho é filho, tá? Então, quando começa a misturar tudo isso aí, vai estourar em algum lugar. Vai estourar em algum lugar. Tá? Colocou a criança no meio do casal. Fudeu. Ah, não, é só um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Ah, coitadinho, chorou. Botou no meio. Já começou, né? Já começou a perder né? O casal já perdeu já o papel de casal, que é uma dupla, né? E o filho já tá assumindo um controle aí na hierarquia da casa, né? Então são vários detalhes que acabam nos sabotando. Outra coisa que é muito importante que eu sempre falo e hoje vou tornar a falar, que nas relações, principalmente nas mães solteiras, mais forte ainda. Mas isso não é dessa vida, são coisas que as mulheres nessa encarnação, nesse momento que a gente está vivendo agora, como é um momento crítico, vamos dizer, da Terra, ou seja, a gente está num ápice de uma transição, as oportunidades são poucas, de pouco tempo, né, para aproveitar, para fazer esse ajuste de contas, vamos dizer assim, com outros seres. Aí, porra, bota mãe e filho. Melhor coisa, né? Mãe e filho, a possibilidade de um amar o outro é a forma mais fácil de um amar o outro. A forma mais fácil de dar certo. E mesmo assim, às vezes não dá certo o plano. Bom, colocou mãe e filho. Aqueles dois seres têm que se acertar, né? Aí bota mãe e filho. Ah, mãe e filho, não, agora vai dar certo. Aí a mãe pega um hiper cuidado, assume toda a bronca, tipo, o filho, ela se coloca numa posição de tanta importância pro filho, que tipo, o filho não vai conseguir respirar se ela não estiver perto. Então aí ela anula a sua própria vida, já começou o tiro no pé. E depois, ela deixa o filho mandar nela. Aí já o filho já virou pai dela. O filho já começa a crescer, aprendendo tudo que ele quer, ela faz, ela vira uma escrava do filho. E por que faz e não consegue mudar e não consegue perceber isso? Só quem está de fora percebe e quem tem uma visão sistêmica percebe. Por quê? Porque lá no pano de fundo dessa mulher tem a culpa. A culpa é fortíssima. De outras vidas e dessa vida. Principalmente nas mães solteiras, porque aí vem a mãe solteira querendo compensar ainda a falta do pai. Pior ainda, e piora tudo. Ela quer compensar, sendo que não tem que compensar nada. E aí ela quer fazer, não quer contrariar nunca, deixa fazer tudo, porque ela sente-se culpada, porque aquele filho está se criando sem pai. E aí ela não tem energia yang suficiente, masculina, não consegue ter pulso suficiente, é cheia de culpa, né? E aí fudeu, né? Aí aquele filho, muitas coisas ele vai às vezes aprender na infância que não eram necessárias, ou seja, não é que não seja necessário. Como eu digo, a educação é aquele ser que vem, ele vem cheio de coisa, ele vem com um monte de qualidades, mas vem também com as suas sombras. E cabe a nós, pais e mães, o papel do pai e da mãe é o quê? É ir cortando, enquanto está criando, né, as sombras e alimentando as qualidades. Só isso, ok? E aí a gente acaba não conseguindo fazer isso. E aí as sombras ficam grandes. E aí depois esse adulto vai ter trabalho. Só que normalmente o pai e a mãe eles acham que tipo, deu, agora tá, eu fiz a minha parte. Ou seja, às vezes fez a sua parte, mas deixou de fazer tantas coisas, quis proteger demais,
tinha muita culpa. Por quê? Porque não tratou, entendeu? Então não é dizer assim, julgar que a mãe está errada. Não, de forma alguma. Por quê? Porque não tem, a mãe está fazendo o que sabe, só que a mãe precisa buscar um tratamento, uma orientação para não criar esse caos na sua própria vida, porque depois esse filho, quando adulto, todas essas coisas que ela deixou de fazer virão como lei do retorno para ela, cuidar daquele adulto, para ela ter que arcar com algumas consequências. Mas ele é adulto e ele que arca com as consequências. Claro, ele vai arcar com algumas consequências, mas muito a própria incomodação que tu está tendo, o próprio desconforto de tu ver aquele filho não tá indo para frente e tal, aquilo também é uma lei do retorno, é um retorno teu também, porque tu plantou aquela semente, tu nutriu aquilo ali, tá? E isso não é para gerar mais culpa, isso é para gerar um alerta e autorresponsabilidade. Porque culpa, a maioria das mulheres já tá cheio, né? A maioria do ser humano, né? Mas das mulheres nem se fala. Então não é para criar mais culpa, mas é para te trazer um alerta, para tu olhar, tipo, cara, mas eu tô só fazendo tudo aqui, por quê? Porque tem uma culpa no fundo. Então, opa, não, isso aqui não tá certo, tá indo contra os meus princípios, e começa a colocar a responsabilidade de cada um para cada um, e começa a olhar mais para si, cuidar mais de si. Porque quando tu esqueceu de ti, te colocou em segundo plano, o teu filho está aprendendo isso também contigo. E aí que vem a grande sacada. Teu filho não aprende com o que tu fala, ele aprende com o que tu faz, ele aprende com o teu exemplo, com a energia que tu emite para ele. Então quando tu te coloca em segundo plano, tu não vai precisar dizer nada para ele, assim, não, eu estou me colocando em segundo plano e tu é o primeiro plano. Não, tu não precisa dizer. Ele está entendendo tudinho. E na vida ele vai fazer isso também, tá? Ou, se a mãe é uma escravinha, ele vai querer buscar, quando ele quiser buscar um relacionamento conjugal, ele vai buscar novas escravas, que a mãe já não serve mais. Ou uma escrava que seja igualzinha à mãe, ok? Então, pensem que... E aí tu vai achar, mas a minha nora não é legal. Mas tu também tá tudo interligado, tá? Então tem que sempre olhar para si. E não estou conseguindo resolver uma situação, cara, busca ajuda. Busca estudar, vai no YouTube, pesquisa, lê. Não tá mudando, não tô conseguindo, por quê? Porque mudar os padrões, paradigmas lá no subconsciente é necessário, ou bastante treinamento, né? Interiorização, bastante autoconhecimento. E mesmo assim, sozinho, muitas coisas a gente não consegue. Ou, sim, busca um profissional que acesse esse lugar onde está estagnado, onde está cristalizado, uma crença, onde está aquela dor, aquele trauma, às vezes é de outras existências muito lá atrás. Eu, isso, a apometria trabalha bem. Se não, sinto muito. Tu vai só reagir através da tua dor. Perguntas, pessoal? Tem alguma pergunta? Acho que era isso que eu tinha para falar. Deixa aí o aviso. Quem quiser, hoje ainda vou fazer a última ativação da mandala. E é amor incondicional, é cura dos relacionamentos em todos os sentidos, tá? Então, até magias feitas em relação a isso também vai ser limpo, tá? Vai ser limpo do teu campo. Relacionamentos mal resolvidos, cordões energéticos que a gente não quer mais, vai ser resolvido, vai ser limpo, tá? Então já existe até um ritual para ser feito, escrever num papelzinho o que se quer e etc. Aí fazer todo um procedimento na segunda-feira, tá? Então tem toda uma forma, a magia são passos, né? São procedimentos para ela acontecer na forma mais vigorosa possível. Mais assertiva, né? Porque a gente quer resultados. E aí a gente começa a atrair pessoas conforme a gente deseja, conforme a gente sonha, aquele nosso sonho. Mas claro, a gente muda a nossa vibração
aí as pessoas começam a vir também. E às vezes a pessoa parece que tá com o manto da invisibilidade, né? Ninguém enxerga ela. E isso acontece, né? Isso acontece. Tá, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para falar. Se não tem mais perguntas, vou me despedindo. Temos muito trabalho a fazer. Gratidão, meu povo. Fiquem com Deus. E até mais.